Vamos ler a palavra de Deus em Números, capítulo 23, e versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Números, capítulo 23. Assim que você encontrar, você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Números capítulo 23. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Você ouvinte que está nos acompanhando também pode fazer menção do texto sagrado onde você estiver, se assim for possível. Números capítulo 23 e versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Amém? Vamos os últimos versículos. E entre eles se ouve o alarido de um rei. Diga: alarido de um rei. De um rei. Levanta sua Bíblia ao céu. Isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui você pode dar glória a Deus. Levanta a sua Bíblia. Isso, bem alto, bem alto. E diga assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, que é fiel e verdadeira. Amém. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus, com palmas bem alegre para Jesus. Palmas bem alegre para o Rei da Glória. A Ele toda a honra e toda a glória. Qual o nome dele? Diga: qual o nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Aleluia. Deus abençoe. Amados, a palavra do Senhor diante do texto que nós lemos, conforme no versículo de número 19 do capítulo 23 de Números, fala sobre um Deus que não é homem para que minta. E todos nós conhecemos, entendemos acerca desse Deus a qual o texto se refere. Sabemos que não se compara em relação ao homem, diante as suas falhas e erros a qual os homens cometem, é claro. Ele é verdadeiro, fiel. Em Êxodo no capítulo 3 e versículo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então nós vamos compreender que diante a esse momento de diálogo entre o Senhor e Moisés, quando Moisés pergunta, e quando questionarem acerca de quem me enviou, o Senhor se apresenta a ele dizendo: eu sou o que sou. É uma resposta de Deus a Moisés quando ele pergunta seu nome.
No grego, Yahé, Asher, Yahé, é geralmente interpretado como eu serei o que serei, ou eu serei o que vocês precisam que eu seja. É a forma como Moisés iria chegar a esse povo, e quando eles perguntassem, Moisés iria de uma forma clara dizer para eles: quem te enviou? Ele responderia: o eu sou me enviou a vós. Aquele que se apresenta como eu serei o que serei, ou eu serei o que vocês precisem que eu seja, ele me enviou até vós. Então Deus, quando fala para eles, eu fico imaginando Moisés chegando até eles dizendo: aquele que é a nossa providência, aquele que é o nosso livramento, aquele que é o nosso provedor, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele me enviou até vós. No capítulo 18 de Êxodo, versículo 8, nós vamos compreender que o Senhor havia endurecido o coração de Faraó, que era o rei do Egito. Deus havia endurecido o coração dele para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, compreendemos que os filhos de Israel saíram do Egito com alta mão, ou debaixo das mãos de Deus. E aí compreendemos quando em Deuteronômio capítulo 26, versículo 8, quando o texto diz que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande espanto, com sinais e com milagres. É esse Deus, é esse Senhor, para que ninguém se esquecesse, para que todos se lembrassem de uma forma do seu poder, da sua glória, e a forma como ele havia agido ou trabalhado para que eles fossem libertos da escravidão. O texto fala de forma literal: com mão forte e com braço estendido, o Senhor havia tirado aquele povo. É esse mesmo Deus, é esse mesmo Senhor que nós clamamos, que nós confiamos, que nós buscamos e apresentamos a Ele as nossas dificuldades, as lutas e batalhas que enfrentamos. É esse mesmo Deus que não é homem para que minta, que arrancou aquele povo do Egito com um braço estendido, com mão forte, ocasionando espanto àqueles homens, e com sinais e milagres e maravilhas. Ele ainda faz hoje, Ele ainda opera nos dias de hoje, Ele ainda trabalha nos dias de hoje, Ele ainda opera da mesma forma na atualidade. Ele continua sendo esse mesmo Deus, Ele continua sendo esse mesmo Senhor, Ele continua tendo as mãos fortes, Ele continua com as suas mãos estendidas, Ele continua poderoso. E isso quer dizer então que tudo que nós enfrentamos hoje, pode ser que algumas pessoas até mesmo coloquem como impossível, ou algumas pessoas até mesmo apresentando ao Senhor, diz: não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você algo, para que você não se esqueça jamais: Ele é Deus, e operando Ele, ninguém impedirá. Só quem crê dá glória para esse Deus. Só quem crê dá glória para esse Deus. Aleluia. Em um momento o Senhor responde em Êxodo 14:13 para Moisés: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. É o Senhor falando com Moisés, para que eles confiassem, para que eles acreditassem, mesmo quando olhando para trás, vendo aquele exército de Faraó se aproximando, e diante aos olhos de cada um deles aquele mar,
parecia que não tinha mais saída, ou que estavam encurralados. Uma vez mais Deus mostra que Ele é fiel e verdadeiro, quando Ele abre caminho no meio do mar, para que o povo possa passar. Ele abre caminho para você passar. Ele é um Deus fiel e verdadeiro que não falha. Talvez a porta se fechou para você, mas o Senhor manda te dizer aqui nesta tarde, Ele tem poder para abrir porta, até mesmo aonde não tem porta. Como assim, pastor? Não havia caminho, porque o mar estava diante aos olhos deles, mas eles puderam contemplar o caminho aberto pelas mãos fortes do Senhor. Eles puderam atravessar em terra seca, porque o Senhor se prontificou em preparar o caminho para aquele povo. Ei, Deus manda dizer para você aqui nesta tarde, diante da palavra dele, é Ele quem pelejará por vós. O caminho Ele prepara. Apenas prossegue, apenas avance, apenas confie, apenas se entrega, apenas deixa esse Deus agir em prol da sua vida, porque você vai viver milagres que Ele tem preparado para a sua igreja. Só quem crê nos milagres, só quem crê nas maravilhas, só quem crê nesse Deus do impossível, só quem crê nesse Senhor fiel e verdadeiro que não falha. Oh, aleluia! Glórias te damos, Senhor. Ele é poderoso. Diga: Deus é fiel. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor estava com eles dia e noite. Dia e noite o Senhor estava com eles. Isso quer dizer que eles não estavam sozinhos. Isso quer dizer que eles não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. O Senhor caminhava com eles. O Senhor estava ali com eles. E os sinais nós vamos compreender quando Deus fez jorrar água da rocha. Deus enviava o maná. Deus enviou as codornas para comerem. Números capítulo 21, nós vamos ver, entender diante do texto sagrado, que os israelitas destroem os cananeus, como no versículo 23, Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território, e convocou todo o seu exército, e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel, mas o versículo 24 diz: porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhes as terras. Então isso quer dizer que Israel capturou todas as cidades dos amorreus. Nós vamos compreender então que mesmo no deserto, quando os inimigos se levantaram contra eles, a Bíblia diz que Israel venceu os seus inimigos. Talvez você esteja se perguntando: mas quando eu enfrento as batalhas da vida, quando eu passo as dificuldades, os apertos que nós enfrentamos no dia a dia, quando nós passamos por momentos em que, olhando ao derredor, um lado ao outro, não encontramos saída ou resposta da forma como queríamos ter, e quando o inimigo se levanta, por talvez pensar que você está sozinho, por talvez olhar para você e ver que não há ninguém do seu lado, ou ver que não há ninguém ou algo que pudesse impedir o ataque dele, aí nós vamos compreender que mesmo quando o teu adversário, olhando para você e pensando que você está vulnerável, sozinho, abandonado, porque está atravessando um deserto, e quando falamos de deserto nós compreendemos acerca de escassez, dificuldades, momentos complicados de se
enfrentarem, quando o teu adversário olha para você e pensa: agora eu paro ele no meio desse deserto, agora ele não vai avançar, aí que ele se engana, porque uma coisa ele não entendeu, que o Senhor estava com eles, é que Deus, Ele está contigo também, e dia e noite. A palavra do Senhor nos fala que quando então o apóstolo Paulo estava orando, e ele falava com Deus acerca de algo que lhe incomodava, o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Olha que no momento da sua fraqueza, a graça de Deus estava sobre a vida dele. O teu adversário pode até pensar: agora eu vou dar um golpe fatal. Uma coisa que ele não esperava é que os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis que clamam a Ele dia e noite. Ei, o Senhor ainda zela pela sua igreja, o Senhor ainda entra na batalha pelos seus ungidos, Deus ainda entra na guerra pelo seu povo. Ele peleja por você, Ele peleja pela sua vida, Ele entra na batalha pela sua família. Aleluia. No capítulo de número 22 de Números, e o versículo 2, aí nós vamos entender: viu pois Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizer aos amorreus. Isso deixou ele preocupado, muito preocupado, porque pensando talvez: os amorreus vão parar esse povo, os amorreus vão destruí-los, eles nem vão chegar até aqui. Só que agora o medo deles aumenta, porque se talvez eles pensassem que Israel seria destruído pelos amorreus, pelo contrário, Israel está avançando cada dia. Só que agora Israel está indo na direção deles, e a preocupação bate em Balaque, porque no versículo 3 nós vamos entender: Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe agora está angustiado, está com medo, está preocupado, está tomado por uma tristeza. E a tristeza dele por quê? Porque Israel está avançando, porque Israel está chegando. Ele olha e pensar assim: agora Israel vai perecer no meio do deserto, agora essa luta, essa batalha, toda esta pressão, todo esse, digamos assim, problemas que surgem, agora vai pará-lo, vai freá-lo, agora é o fim dele. Só que o que ele não esperava é que a vitória chegaria para Israel. E por que ele não esperava? Porque o homem olha apenas para o teu semblante, o homem olha apenas para quem está ao teu derredor. Presta bem atenção nisso, porque muitas das vezes, olhando para você, eles vão encontrar alguém cansado, semblante caído, alguém que não está suportando mais a dor, alguém que está angustiado, está olhando para você, ele está encontrando essas características. Por quê? Porque ele não consegue sondar dentro de você, ele não consegue olhar dentro de você. Talvez nem você mesmo saiba a força que há em vós. Nós vamos compreender quando Deus, ele manda Samuel na casa de Jessé, e ele deixa claro que Deus não vê como o homem vê. Deus está falando: o homem olha para a aparência, e olhando para você, talvez ele está dizendo: ele é fraco, talvez ele está dizendo: é medíocre, talvez está dizendo: não vai longe, talvez está dizendo: não vai conseguir, talvez está dizendo: vai cair no caminho, vai perecer. É isso que ele está vendo. Mas quando Deus está olhando, ele olha de forma diferente, porque o homem está vendo o teu rosto, mas Deus conhece o teu coração. O que eu quero que você entenda é que o homem não consegue enxergar a força que há em ti, mas essa força que há em ti não é pelo teu braço de carne, não é pelos teus amigos, não é pelos teus colegas, não é pelas pessoas ao teu derredor. É diferente. A força do cristão, ela não está por tapinha no ombro ou por amizade de alguém, mas a força do cristão, ela está naquele que fortalece ele.
ele? E quem é que fortalece ele? Quem é que te sustenta e te coloca de pé? Quem é que te levanta todas as manhãs? Quem é que derrama graça sobre a tua vida para você suportar batalhas que ninguém jamais esperava que você fosse capaz de vencê-la? Quem é que sempre está contigo dia e noite e não desampara o teu povo? É isso que o homem muitas das vezes não vê, porque ele habita em vós. É a presença, é a presença, é a presença. Essa presença de Deus, essa graça que te sustenta, essa presença que te coloca de pé, essa graça de Deus, é Ele que te coloca de pé todos os dias, meus irmãos. É as mãos dele que te coloca de pé todas as manhãs. A Bíblia nos fala que Balaque, ele vai tentar parar aquele povo do jeito dele. Ele vai tentar fazer da maneira dele. Ele vai edificar 7 altares. O texto que nós lemos fala claro: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Versículo 20 diz: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem o abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Olha o que o texto diz: e entre eles se ouve o alarido de um rei. Balaão está dizendo para ele: eu não tenho como revogar. Ele está dizendo assim: eu não tenho como mudar, eu não tenho como revogar isso, eu não tenho como tirar isso. Por que não tem como tirar isso? Porque ele está dizendo: eu recebi o mandato de abençoar. Pois ele quem? Deus tem abençoado. Então nós vamos compreender que Balaão, ele está em um diálogo com Balaque, e está dizendo para ele, está dizendo para Balaque: Balaque, eu não tenho como mudar o que ele determinou. Então nós vamos entender. A primeira pessoa vai falar: eu não tenho como revogar. E fala com quem? Balaque. Acerca de quem? De Deus. Eu não tenho como revogar o que ele determinou. Então nós vamos compreender que é claro quando Balaão está dizendo: se ele abençoou, nem eu e nem você pode mudar isso. Ele está declarando: se ele abençoou, ele quem? Deus. Se Deus a abençoou, ele está dizendo: nem eu e nem você pode revogar isso. Será que você está compreendendo? Será que você está entendendo? Às vezes tem pessoas que ficam tão preocupadas com coisas que não valem nem a pena. Você está compreendendo o que o Senhor fala comigo e com você nesta tarde? Comigo, com a igreja, com o que está nos acompanhando agora. Será que você entendeu que tem coisas que muitas das vezes ficamos tão preocupados que não vale a pena? E sabe por que não vale a pena? Porque eu e nem você pode mudar aquilo que Deus já decretou acerca daquele a qual ele escolheu, ele levantou, aquele a qual ele quer agir, aquele a qual ele quer operar. E sabe por quê? Ele é claro quando ele diz: eu não vi iniquidade, ou melhor dizendo, o texto diz que não viu iniquidade
iniquidade em Israel e nem contemplou maldade em Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Balaão está dizendo? Balaão está dizendo assim: Balaque, Deus não viu nada nesse povo que pudesse revogar a bênção. E o que é que pode revogar a bênção? O que é que pode atrapalhar? Aí nós vamos entender essas duas questões quando o texto nos coloca. Ele fala sobre iniquidade, ele fala sobre maldade. Muitas das vezes nós compreendemos, e você deve ter ouvido falar sobre a iniquidade. Muitas das vezes você entende que, de certa forma, tudo aquilo que é pecado, ele vai separar o homem de Deus. Isso é fato, porque o pecado, ele faz a separação entre homem e Deus. Então nós compreendemos, esse pecado separa. Então, de fato, quando lá no jardim do Éden, nós vamos entender que Deus visitava o homem todos os dias. Na virada do dia, o Senhor ia ali e conversava com Adão. E o que é que cortou esse relacionamento? Quando ele é expulso daquele ambiente que Deus havia criado para ele. Nós vamos compreender que o que faz com que o homem saia, a bênção que Deus preparou para ele, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, não é homem, não é a mulher, não é as pessoas que simplesmente te afastam de Deus, não é as pessoas que simplesmente vão atrapalhar. Por que eu falo isso? Eu falo isso, sabe por quê? Nós compreendemos que existem pessoas que estão ali para te persuadir, para tentar te convencer do errado, para tentar te levar pelo caminho errado. Mas você vai por uma escolha que você fez, não porque te pressionaram. Por mais que eles ali pressionaram e colocaram os amigos de Daniel na fornalha, o Senhor estava ali com eles. Isso quer dizer, eles foram obrigados a entrar, eles não escolheram entrar ali dizendo: eu vou botar em prova se Deus é comigo. Não, eles foram fiéis ao Senhor, e isso fez com que a sentença viesse, mas Deus não os abandonou. Então nós compreendemos que, de fato, nós escolhemos, e a Bíblia fala que existem caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. E quando nós olhamos agora para Israel, nós vamos ouvir Balaque dizendo: Deus não viu iniquidade, ou melhor, me perdoe, Balaão dizendo: Deus não viu iniquidade e nem maldade nesse povo. Se Deus não viu iniquidade, se Deus não viu maldade, o que é que impede de Deus abençoar? O que é que impede de Deus operar? O que é que impede de Deus agir? O que é que impede de Deus cumprir as promessas? O que é que impede de Deus realizar mais do que Ele quer fazer sobre a tua vida? Nada impede, porque o próprio Senhor disse: antes que houvesse dia, eu sou. Se não há iniquidade, como o próprio texto diz, se não há iniquidade em Israel, e se Deus não contemplou maldade em Jacó, aí vem um homem querendo então mudar aquilo que Deus colocou na tua vida. Aí vem um homem querendo ditar, quando Deus na verdade já liberou sobre a tua vida a promessa, quando Deus já liberou sobre a tua vida a bênção, quando Deus já colocou sobre ti a bênção, quando o Senhor já te prometeu. Então, se Deus te prometeu, e nós lemos no texto que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aí nós vamos entender. Êxodo capítulo 33 e o versículo 15: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 16: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então nós vamos compreender que
quando a palavra do Senhor, em Êxodo 33, versículo 15, Moisés ele está dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés estava dizendo: só vamos levantar acampamento se a tua presença for conosco. Ele está dizendo: se a tua presença for conosco, nós vamos levantar acampamento. Isso são palavras, ou essas são as palavras que Moisés fala com Deus. Aí agora ele está falando com Deus, de fato que acaso não é por andares tu conosco? Olha bem o que ele está dizendo no versículo 16 de Êxodo capítulo 33: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos? Olha o que Moisés está dizendo para ele. Moisés está falando com Deus, que acaso não é porque a tua presença é conosco, e pela tua presença ser conosco, nós somos separados, somos o teu povo, e sobre o povo da terra nós fomos escolhidos pelo Senhor. Ele está dizendo: é por causa da tua presença que quando eles olham para nós, eles começam a temer. É por causa da tua presença que ele olha para nós e começa a ter um medo. Ei, eu estou falando do teu adversário, do teu inimigo. O que faz a diferença na vida do cristão é a presença de Deus. Essa presença que faz toda a diferença. Essa presença que fez com que eles saíssem do Egito. É a presença de Deus que fez com que eles caminhassem dia e noite, e em meio ao deserto eles tivessem a providência de Deus. Não era por causa da presença? Não foi por causa da presença que eles venceram os inimigos que se colocaram no meio do caminho para impedi-los? Essa presença então que nós vamos entender que também em 2 Samuel, versículo 6, Davi ele junta 30.000 escolhidos para trazerem a arca para Jerusalém. Na primeira tentativa não deu certo, mas Davi sabia: eu preciso trazer a arca, representação a qual Deus havia dado para Moisés que construísse aquela arca. Era como se representasse a presença de Deus. Era algo valioso, importante para eles. E Davi entende: eu preciso trazer a arca para Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz que por 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, e Deus o abençoou. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom e ele foi abençoado. Agora eu fico imaginando, aí vão até Davi e falam para Davi: Davi, a casa de Obed-edom está abençoada, aonde ele coloca as mãos está sendo próspero. Olha, a situação na vida dele é diferente. Mas o que é que proporcionou essa diferença na vida dele? A presença da arca que estava naquela casa. Davi agora se levanta com um desejo no coração: eu preciso trazer esta arca para Jerusalém. Ele agora vai fazer de tudo. A palavra do Senhor diz, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17: eles introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto. E o versículo 18 diz que, acabando Davi de oferecer os holocaustos e oferta pacífica, o abençoou em nome do Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer então que Davi foi abençoado. Ele conseguiu trazer aquela arca, aquela presença para Jerusalém. Então nós compreendemos que quando Balaão ele vai ter que dizer, ou vai ter que exclamar, que havia algo diferente no meio daquele povo. Não eram as forças deles, não eram por eles em si. Mas o texto é claro, quando no versículo 21 e lá no finalzinho o texto fala assim: e entre eles se ouve o alarido de um rei.
Aleluia. Aleluia. Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele fala: acaso não é por andares tu conosco? Ele está dizendo: não podemos levantar sem que o Senhor esteja conosco, a tua presença esteja conosco. Então de fato vamos compreender que eles caminhavam, mas a presença de Deus era com eles. É isso que Balaão agora está dizendo. O barulho que eu ouço no meio deles é o alarido de um rei. E quem é esse rei que caminha com eles? E quem é esse Senhor que caminha com eles? É o mesmo Senhor que caminha com os obreiros, com a igreja. É esse mesmo Rei da glória que está sentado no alto e sublime trono, e Isaías pode contemplá-lo. É esse mesmo Rei que hoje ele fala comigo e com você, dizendo: a minha presença, ela é que vai fazer toda a diferença por onde você andar. É esse o Rei da glória. É esta presença que Balaão vai entender. É esta presença que Moisés quer. É esta presença que a igreja quer. É esta presença que eu e vocês clamamos agora. É a presença dele. Cadê o glória para ele? Cadê o alarido dele? Você vai ouvir. A presença, a presença, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Já se coloca de pé, se coloca de pé, isso. Já se coloca de pé dando glória para Deus. Oh, aleluia. Vai dando glória para Ele. Vai dando glória para o Rei da glória. Vai dando glória para o Rei da glória. É o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. É Ele quem peleja por esta igreja. É Ele que sustenta esta igreja. É Ele que segura nas tuas mãos. Se você chegou até aqui, é porque Ele tem olhado para você. Oh, aleluia. Isso, vai dando glória para Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Essa presença que você precisa para quando nos momentos em que vocês estiverem caminhando pelo deserto. Que deserto é esse? A escassez, a dificuldade, os momentos de lutas, de adversidades. Por mais que os teus inimigos se coloquem à frente de vocês para tentar impedir o teu avanço, é a presença dele que vai te colocar de pé. É a presença dele que vai te manter de pé. É a presença dele que vai pegar aquele que está prostrado e vai colocá-lo de pé uma vez mais. Porque sabemos que o Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor que pega pelas tuas mãos e te coloca de pé. Pode talvez o mundo querer ver a tua queda, mas o Senhor está dizendo: eu quero te ver de pé. Eu quero te ver de pé. Talvez o mundo tenha te influenciado para você se prostrar, para você desistir, para você se entregar, ou para que você se lance nos prazeres desse mundo. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda tenho um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Foi por você que Ele se entregou para a tua liberdade, para que você pudesse sair da escravidão do pecado e nele, através dele, ter vida eterna e morar com Ele na eternidade. Oh, glória! Ele é o Rei da glória. Ele quer te colocar de pé nessa tarde. Pastor, mas eu já estou de pé. Talvez você não entendeu. Algumas pessoas acabam se prostrando e se distanciando de Deus.
Mas nesta tarde o Senhor quer mudar a sua história. Somente Ele pode mudar a sua história. O homem, como nós entendemos diante do texto, até preparou de tudo para parar aquele povo. Mas Deus havia sobre eles uma promessa. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Talvez já aconteceu de tudo para você parar e se distanciar. Talvez aconteceu de você ter se entristecido e ter parado. Mas o Senhor está dizendo para você aqui nesta tarde: não sou homem para que minta, é o texto. Deus não é homem para que minta. Isso quer dizer que Deus tem uma promessa sobre a tua vida. Moisés, ele falou algo importante. Não, o texto ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Você não pode sair desse ambiente, desse lugar, sem a presença de Deus na sua vida. Você não pode sair desse lugar sem que a presença de Deus não seja sobre a tua vida. Você precisa da presença de Deus. E essa presença de Deus, Ele não vai entrar se você não abrir a porta e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Tem uma forma, é quando você levanta as mãos e fala com Deus: Senhor, eu me rendo aos teus pés, porque eu reconheço que sem a tua presença não dá. Eu quero me entregar ao Senhor nessa tarde. Eu quero chamar você aqui à frente, que hoje você quer se reconciliar. Hoje você quer tomar a decisão e aceitar. Hoje você quer ter uma vida com Deus. Hoje você quer a presença de Deus sobre a tua vida. Hoje você entende: eu não posso sair daqui sem a presença dEle. Vem aqui para me orar por você. Tome essa decisão. Você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Você que hoje quer entregar a sua vida para Ele. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Vem aqui na frente para me orar por você. Vem, vem, pode vir, vem cá. Isso, vem meu irmão, vem aqui, pode vir. Vem aqui na frente, não tenha vergonha não, vem. Pode vir, vem cá. Isso, vem com ele, ajuda ele, vem minha irmã. Vem, você lá atrás, vem também, pode vir. Pode vir, vem cá. Isso, minha irmã, vem também, vem, pode vir. Tome a decisão hoje. Você entendeu? Sem a presença dEle não dá. Sem a presença dEle não dá. Vem aqui, você que quer tomar essa decisão, vem minha irmã. Isso, vem cá. Você que está afastado, vem para me orar por você. Olha aí, cadê o glória a Deus? Quem mais você quer tomar essa decisão nessa tarde? Eu quero me reconciliar com Jesus. Então vem cá. Essa é a oportunidade que Ele te deu. É momento de você escolher, de você decidir. É como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quem você quer hoje tomar essa decisão? Vem cá, minha irmã. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer aceitar a Jesus Cristo? Você quer se reconciliar com Deus? Pastor, eu quero me reconciliar. Eu entendo que sem a presença de Deus não dá. Que a presença quer voltar para Jesus? Então vem para me orar por você. Tem mais alguém? Estenda as mãos de vocês para cá. Estenda as mãos de vocês para cá. Isso. Vamos orar por essas pessoas. Ouvintes, vocês também estão nos acompanhando pelo programa Voz da Libertação, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. Tome essa decisão aí agora.
Entre em contato conosco, quero aceitar Jesus, @ipda.com.br, ou nos envie uma mensagem de texto para o WhatsApp 11 aqui de São Paulo, 950-94-4645, e nós vamos lhe atender. Estenda as mãos de vocês por eles. Vamos orar por cada uma dessas vidas que decidiram hoje se entregar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças te damos, a Deus, por cada uma dessas vidas, por cada um dos nossos irmãos que aqui estão conosco. Senhor, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, pelas redes sociais, pela internet. Senhor, coloque as mãos sobre a vida deles agora. Todos que estão se reentregando, se reconciliando, aqueles que tomaram a decisão, ó Pai, de aceitar ao Senhor, aqueles que estão voltando, sim, Pai, que as mãos do Senhor sejam sobre eles, que o Senhor os abençoe, guarde o livre de todo mal, que o Senhor possa agir em prol da vida de cada um deles. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus.